1580, 1640. Lembra-se o que é que terá acontecido neste tempo? É verdade, Portugal perdeu a sua independência. Os reis Filipes de Espanha, segundo, terceiro e quarto de Espanha, primeiro, segundo e terceiro de Portugal, tomaram conta da nossa Portugalidade. Um tempo para os portugueses de saudade, de tristeza, de melancolia. Um povo que, perdendo a sua independência, perde a sua identidade. Mas 1640 foi para nós um momento fundamental. Vive el rei Dom João IV, que conquista Portugal, conquista a independência da nossa Portugalidade. Foi esta a aliança perante este grande acontecimento. O rei Dom João IV percebe uma coisa, que não seria possível sem a mão materna de Maria. Por isso, a partir desse momento, o rei toma uma decisão: tirar a coroa da sua cabeça e colocá-la na cabeça da Senhora da Conceição, padroeira e rainha de Portugal. Como é maravilhoso, amigos e irmãos, termos uma rainha, a mãe de Jesus, a mãe da Igreja, a nossa mãe. Então, a partir desse momento, todos os reis foram pintados com a coroa aos pés. A coroa já não tem mais lugar na cabeça de um homem, porque está na cabeça da Santíssima Virgem. Dom João IV teve esta iluminação desde a primeira hora em que tomou o poder de Portugal. Por isso nós vamos dedicar todo este programa a este grande momento, o momento da conquista, da reconquista da independência e ao mesmo tempo da coroação de Maria como Rainha de Portugal. Fique connosco, vai ver que é um bom programa. É sempre bom lermos e relermos a nossa história. Com alegria voltamos-nos a encontrar neste espaço que já é para nós família, nesta oportunidade que Canção Nova nos proporciona. Uma saudação a todos os telespectadores ou rádio-ouvintes deste espaço Canção Nova. Obrigado por estarem connosco. Hoje, nesta viagem pela história de Portugal, acompanhados por Maria, vamos deter-nos na quarta aliança de Portugal com Nossa Senhora, Dom João IV e a restauração, o grande sinal, santuário de Vila Viçosa. Volto a assinalar esta obra, Portugal enquanto povo de Santa Maria, pela perspectiva histórica, no título Nossa Senhora e a História de Portugal. Vemos exatamente nesta bela obra o percurso das alianças de Portugal com Santa Maria. Já a segunda edição, com a chancela da editorial Paulus. Gostaria de começar este encontro com os senhores telespectadores, nesta família Canção Nova, olhando para uma dimensão fecunda, que é a teologia de Nossa Senhora, vivida em Portugal com uma dimensão imaculista, a Imaculada Conceição. A Santa Portuguesa, Santa Beatriz da Silva,
num movimento de grande valorização da Imaculada Conceição, ofereceu à Igreja a ordem concessionista. Sabemos que foi em Toledo que essa fundação deu início, por uma mulher de origens familiares lusitanas e no consenso atual da história, nascida na bela vila de Campo Maior. Esta dimensão da Imaculada Conceição, assumida de um modo muito intenso pela teologia ensinada na Faculdade de Coimbra e assumida pela família franciscana, fez acontecer uma consciência nacional à volta daquela que era padroeira. E daí brota uma resistência ao poder de Castela. Era chamado rei de Espanha e rei de Portugal. A dinastia filipina. Sabemos que havia uma posição teórica de respeito pela pátria portuguesa e pela coroa de Portugal. O rei de Espanha tinha a ostentação das duas coroas e a obrigação de velar e zelar pelos interesses de Portugal. Porém, nós sentíamos Portugal diminuído na sua realidade, sobretudo além-mar, quando as nossas experiências tão eloquentes na dignidade de um povo que se manifestou diferente pelas descobertas, o contributo que singulariza Portugal no contexto da Europa, a sua grande obra de encontro com os povos e com as culturas nas descobertas, na epopeia do caminho marítimo para a Índia, todo o Oriente e toda a nossa presença no Novo Mundo era de facto relegada para um plano secundário, mesmo porventura numa dimensão de esquecimento. Ocupavam-se das nossas colónias os ingleses, os mares sulcados pelo poder corsário holandês era também pasto fértil de ocupação. Compreendemos como Portugal sentia o abandono e muitas vezes o abatimento até. E vai ser a padroeira, aquela a quem D. Afonso Henriques consagrou desde o primeiro momento a pátria, em Nossa Senhora, em Guimarães, na designação Senhora de Oliveira, que muitas e muitas vezes Portugal encontra conforto e recorre à sua proteção. Portugal nasceu num berço cristão e teve por madrinha Nossa Senhora da Oliveira, Nossa Senhora venerada em Santa Maria de Braga, proclamada também como padroeira dos reinos de Portugal. E vai ser na mesma pegada de D. João I, mestre de Avis, na renovação da nossa consagração a Nossa Senhora nos momentos difíceis da crise de 1383 e 1385, com a certeza de D. Nuno Álvares Pereira nas grandes oradas com os seus homens, muitas vezes em momento de angústia e aflição, antes das batalhas, como a 14 de agosto, na véspera de Aljubarrota, Senhora da Assunção, a 15 de agosto, Senhora de Agosto, vai ser nesta mesma confiança que Portugal encontra o seu refúgio. Diríamos mesmo a sua força, a sua renovação, a sua ânsia de independência, o movimento restauracionista. Na certeza que aquela que guiou Portugal até à Índia, aquela que é exaltada e proclamada em Senhora de Belém, no Mosteiro de Jerónimos, havia agora de ajudar Portugal nesta encruzilhada complexa que fazia urgir um movimento de restauração. O 8º Duque de Bragança vai ser aquele que é olhado como uma possível alternativa à presença da coroa espanhola no domínio de Portugal. Será o Duque de Bragança um possível rei de Portugal? Uma pergunta que todos fazem, talvez antes
uma afirmação e uma certeza que muitos assumem e compartilham no silêncio da esperança. Estamos exatamente neste movimento que encontra o 8º Duque de Bragança na Vila Régia e sempre marcante para Portugal de Vila Viçosa. Digo marcante para Portugal pelo seu castelo e pela ermida que no centro dessa fortaleza foi erguida em louvor de Santa Maria, Senhora do Castelo, e que D. Nuno Álvares Pereira transformou como a ermida da Senhora dos Anjos, Senhora da Conceição, aquela que vinda de Inglaterra, através da intermediação de Dona Filipa de Lencastre, é colocada como grande novidade nesta Península Ibérica, na invocação de Senhora Imaculada Conceição. Vai ser aí que, de surpresa, é colhido o 8º Duque de Bragança. É-lhe dito que há um levantamento em Lisboa, 1 de dezembro de 1640. Gostaria de me reter com os telespectadores, os radioouvintes, na Eucaristia que se celebra logo a seguir a este momento. Vai ser um dia marcante, quando Dom João IV acaba por celebrar com a presidência de Frei João de São Bernardino a Eucaristia, no dia 8 de dezembro. Pela primeira vez na Capela Real, como aquele que vai ser rei e que vai assumir a defesa de Portugal nas guerras da Restauração, houve a proclamação deste eloquente sacerdote a dizer: seja assim, Senhora, seja assim, e eu vos prometo em nome de todo este reino que ele, agradecido, levante um troféu à vossa Imaculada Conceição, que vencendo os séculos seja eterno monumento da restauração de Portugal. Fiat, fiat. Esta proclamação espontânea de Frei João de São Bernardino é assumida por Dom João IV como um compromisso de aliança com Nossa Senhora, pela alegria da restauração da pátria, da independência, que vai custar ainda muito a Portugal, que vai exigir de Portugal uma atenção grande às suas fronteiras. A pátria não atinge a liberdade de modo fácil ou gratuito, mas com a heroicidade, com a valentia e com a convicção. Vai ser exatamente numa atitude de renovação da promessa, da aliança da primeira dinastia henriquina em Guimarães. Vai ser aí que novamente Portugal pede a Nossa Senhora a proteção para essa hora difícil da restauração da sua independência. No dia 25 de março de 1646, diz o livro que nos serve de guião, Dom João IV deu início ao cumprimento da promessa feita em nome do reino por Frei João de São Bernardino, repetindo e renovando o gesto da primeira aliança realizada por Dom Afonso Henriques, elegendo com os seus vassalos a Imaculada Conceição para padroeira de Portugal. Vamos deter-nos na riqueza e na beleza deste compromisso, a provisão do dia 25 de março de 1646. Com atenção, vamos apreciar este passo que a nação portuguesa soube dar na confiança, mais uma vez, à sua padroeira, agora na invocação Senhora da Conceição. O dia 25 de março de 1646, a solenidade da encarnação do Senhor, foi para Portugal e é para Portugal um marco importante. É nesse dia que Dom João IV faz escrever a provisão da coroação de Maria como Rainha de Portugal. Se é um facto que todos os reis a foram apresentando como Rainha,
A verdade é que Dom João IV fê-la rainha. Tirou a coroa da sua cabeça, colocou aos seus pés, ajoelhando-se aos pés de Maria, prestando-lhe, em primeiro lugar, ele, a vassalagem. Este documento, de 25 de março de 1646, é apresentado como uma provisão de juramento, promessa e vassalagem de Dom João IV a Nossa Senhora da Conceição, que tem o seu solar em Vila Viçosa, a casa, digamos assim, da dinastia de Bragança. E diz assim esta provisão: Dom João IV, por graça de Deus, Rei de Portugal e dos Algarves, da Acã e da Além-Mar em África, Senhor da Guiné e da Conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia, etc., faço saber aos que esta minha provisão viram, que sendo ora restituído por mercê muito particular de Deus Nosso Senhor, à coroa destes meus reinos e senhorios de Portugal, considerando que o Senhor Rei Dom Afonso Henriques, meu progenitor e primeiro deste reino, sendo aclamado e levantado por rei em reconhecimento de tão grande mercê, de consentimento de seus vassalos, tomou por especial advogada sua, a Virgem Mãe de Deus, Senhora Nossa, e debaixo da sua sagrada proteção e amparo, lhe ofereceu a todos os seus sucessores, reinos e vassalos, com particular tributo, em sinal de feudo e vassalagem, desejando a imitar seu santo zelo e a singular piedade dos senhores reis meus predecessores, reconhecendo em mim avantajadas e contínuas mercês e benefícios da liberal e poderosa mão de Deus Nosso Senhor, por intercessão da Virgem Nossa Senhora da Conceição, estando agora junto em cortes com os 3 estados do reino, lhe fiz propor a obrigação que tínhamos de renovar e continuar esta promessa e venerar com muito particular afeto e solenidade a festa da sua Imaculada Conceição e nelas comparecer de todos, assentámos tomar por padroeira dos nossos reinos e senhorios a Santíssima Virgem Nossa Senhora da Conceição, na forma dos breves do Santo Padre Urbano VIII, obrigando-me a haver confirmação da Santa Sé Apostólica. E lhe ofereço de novo, em meu nome e do Príncipe Dom Teodósio, meu sobre todos muito amado e prezado filho, e de todos os meus descendentes, sucessores, reinos, senhorios e vassalos, à sua Santa Casa da Conceição, cita em Vila Viçosa, por ser a primeira que houve em Espanha desta invocação, 50 cruzados de ouro em cada um ano, em sinal de tributo e vassalagem. E da mesma maneira, prometemos e juramos, com o Príncipe e Estados, de confessar e defender sempre, e até dar a vida sendo necessário, que a Virgem Senhora, Mãe de Deus, foi concebida sem pecado original, tendo respeito a que a Santa Madre Igreja de Roma, a quem somos obrigados a seguir e obedecer, celebra com particular ofício e festa sua Santíssima e Imaculada Conceição, salvando, porém, este juramento no caso em que a mesma Santa Igreja resolva o contrário. E esperando com grande confiança na infinita misericórdia de Nosso Senhor, que por meio desta Senhora padroeira e protetora dos nossos reinos e senhorios, de quem por honra nossa nos confessamos e reconhecemos vassalos e tributários, nos ampare e defenda dos nossos inimigos com grandes acrescentamentos destes reinos, para a glória de Cristo nosso Senhor e exaltação da nossa fé católica romana, conversão das gentes e redução dos hereges. E se alguma pessoa intentar coisa alguma contra esta nossa promessa, juramento de vassalagem, por este mesmo efeito, sendo vassalo, o havemos por não natural,
e queremos que seja logo lançado fora do reino. E se for rei, o que Deus não permita, haja a sua e a nossa maldição, e não se conte entre nossos descendentes, esperando que pelo menos Deus, que nos deu o reino e subiu à dignidade real, seja dela abatido e despojado. E para que em todo o tempo haja certeza desta nossa eleição, promessa e juramento, firmada e estabelecida em cortes, mandamos fazer dela 3 autos públicos. Um que será logo levado à corte de Roma para se expedir a confirmação da sé apostólica, e outros 2, que junto à dita confirmação e esta minha provisão, se guardem no cartório da casa de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa e na nossa Torre do Tombo, dada nesta nossa cidade de Lisboa, aos 25 dias do mês de março. Luís Teixeira de Carvalho a fez, ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de 1646. Pero Vieira da Silva a fez escrever, El Rei. Como acabamos de ouvir, é um compromisso perene e solene. Por isso, Dom João IV, juntamente com o príncipe Dom Teodósio, com os representantes da nobreza, do terceiro Estado e com os 5 bispos presentes em representação de todo o clero, assumiu um compromisso sobre juramento. Acabamos de o ouvir e sublinho, prometemos e juramos com o príncipe e Estados de confessar e defender sempre, até dar a vida, sendo necessário, que a Virgem Senhora, Mãe de Deus, foi concebida sem pecado original. Percebemos que esta provisão de 25 de março de 1646 reflete, afinal, o movimento espiritual, a mística cristã, que esteve na base da resistência de Portugal à dominação castelhana. Percebemos que o movimento imaculista tem, de facto, uma dimensão muito profunda. A Imaculada Conceição é uma bandeira que Portugal defende, não apenas como proposta dogmática da teologia, mas como relação filial com aquela que assume sempre como sua padroeira e sua rainha. Percebemos que a Imaculada Conceição se encontra com a beleza de Nossa Senhora na plenitude da sua existência. Desde o primeiro momento, ela foi concebida, sonhada por Deus, para a Mãe de Deus. Como não recuar ao Concílio de Éfeso, ao século V, à proclamação da Theotokos, a Mãe de Deus? Como não perceber que a Mãe de Deus é de Deus, e por isso toda de Deus, e por isso toda para Deus? E aqui nos encontramos com a tríplice dimensão da grandeza mariológica. A Imaculada, toda de Deus; a Assumpta, toda para Deus; a Mãe de Deus, toda ao serviço de Deus. É aquela que dá o ser no mistério da encarnação ao Verbo de Deus. Toda de Deus, toda para Deus e sempre de Deus em cada momento, como quem serve. Eis a humilde escrava do Senhor. É exatamente esta certeza que Portugal assume através da sua mais prestigiada escola teológica de então, a Faculdade de Teologia de Coimbra. E vai ser mesmo proclamada a necessidade de uma afirmação solene. É que a consagração incluía também, de modo muito particular, a Universidade de Coimbra. Por isso, no mesmo ano de 1654, o reitor da Universidade, conjuntamente com os seus lentes, doutores e mestres, determinaram em reunião que a fórmula de juramento dos futuros graduados, sem exceção, se iniciasse
pela declaração de defender sempre e em toda a parte que a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, foi concebida sem mancha do pecado original. Compreendemos então como há uma mística profunda que envolve e dá a capacidade ao Reino de Portugal de permanecer em resistência silenciosa, mas ativa perante esta dificuldade de ter perdido, de facto, não de iure, a sua independência. Está subjugado o nosso país à dominação espanhola. Numa simplificação de leitura, nós compreendemos como foi importante e como a monarquia portuguesa e o povo português interpretou a presença de Nossa Senhora no seu silêncio e na travessia deste deserto árido, deste tempo a que nós chamaríamos de provação, a provação da pátria. Mais uma vez, aquela que acompanhou Portugal nos mares, que esteve presente em Aljubarrota, aquela que foi tida como causa da nossa independência, reconhecida pelo Papa em 1179, é aqui vista como companheira de viagem na travessia deste deserto, que foi de modo entendido por todos como a padroeira em tempo de dificuldade. E por isso agora é exaltada. Gostaria de referir um pormenor desta exaltação, cheio de beleza, é que a coroa portuguesa assume com toda a frontalidade esta pertença a Maria e ao mesmo tempo a declaração da sua realeza de Senhora de Portugal. Assim lhe podemos chamar, Senhora de Portugal. Quando assume não usar mais a coroa, nem no dia da coroação. A realeza portuguesa entrega a coroa à padroeira de Portugal. Fica claramente definido este princípio, quando também, com pormenor, podemos observar na pintura portuguesa essa referência à ausência da coroa dos nossos monarcas e, mesmo no dia da coroação, a colocação da coroa em posição de reserva, destinada àquela que é verdadeiramente Rainha de Portugal. Padroeira e Rainha de Portugal, algo que Vila Viçosa acrescenta neste momento à história da realeza de Nossa Senhora enquanto padroeira de Portugal, assumida assim, Rainha de Portugal. Estamos numa dimensão muito bela e percebemos como se vai materializar esta pertença. O livro que seguimos como guião diz que a 25 de março de 1646, festa da Anunciação do Senhor, que coincidiu com o Domingo de Ramos, depois do Dr. Pedro Vieira da Silva, secretário de Estado, ter lido a provisão, jurou El Rei solenemente na Capela do Paço da Ribeira reconhecer Nossa Senhora da Conceição como padroeira do reino, outorgando-lhe o feudo anual de 50 cruzados de ouro em cada ano. Esta oferta significava exatamente a vassalagem de um povo àquela que é assumida como padroeira e rainha. Por isso, lhe tínhamos que entregar esse sinal de pertença à nossa soberana e Vila Viçosa passa a ser o solar da padroeira, o solar da rainha. E são muitas as rainhas que oferecem a Nossa Senhora com dedicado esmero o seu vestido de noiva, fazendo assim a ampla e rica coleção dos mantos da padroeira de Portugal, vestidos das rainhas e princesas do nosso reino. Vai ser já depois do falecimento de Dom João IV que o Papa Clemente X, pela bula Eximi Dilectissimi de 8 de maio de 1671, confirmou solenemente
a eleição de Nossa Senhora da Conceição como padroeira de Portugal. Esta designação Senhora da Conceição, que havia de ser proclamada solenemente como dogma da Igreja, posteriormente, é assim antecipado como profecia, como um gesto visto à distância e assumido pelo Papa como padroeiro de Portugal, é como que uma profecia, repito, de algo que havia de ser solenemente proclamado em toda a Igreja. Então nós podíamos falar na mensagem de Vila Viçosa, a mensagem que contém este santuário e que leva em si todo este movimento da restauração de Portugal. É mesmo uma antecipação, é mesmo um anúncio jubiloso e profético, é uma visão à distância daquela proclamação que havia de acontecer no dogma da Imaculada. Nossa Senhora, em Vila Viçosa, proclamada padroeira enquanto Imaculada Conceição, é assim confirmada pelo Papa nesta atitude de discernimento. Urbano VIII antecipa Pio IX, o que faz a proclamação posterior do dogma da Imaculada Conceição. Em Portugal era remota já a celebração da Senhora da Conceição. Segundo vários historiadores, desde 1477, que há sinais visíveis da celebração da Imaculada em momentos litúrgicos no contexto celebrativo de Portugal. Porém, como sabemos, vai ser o Papa Pio IX, em 1854, que proclama solenemente, com toda a Igreja, o dogma da Imaculada Conceição. Portugal estava habituado a esta designação, até porque, num gesto muito belo, o nosso Dom João IV fez cunhar moeda no ano de 1648. Ficou designada entre a população essa moeda como a Conceição, em honra da nossa padroeira. Mas não só. O nosso rei ordenou que o juramento solene feito pela nação a 25 de março de 1646 fosse gravado em pedra e colocado em todas as portas e lugares públicos das cidades e vilas do Reino de Portugal, que assumia a obrigação de defender que a Virgem Senhora Nossa foi concebida sem pecado original. Esta obrigação de constituir as pedras fronteiras de Portugal dedicadas à padroeira foi legislada no dia 30 de junho de 1654. Para sempre, Dom João IV antecipou, em profecia, a presença da Imaculada em terras de Portugal e, por isso mesmo, reconhecendo essa devoção remota portuguesa como devoção nacional, não apenas de particulares. Compreendemos o contributo, assim, de Portugal para a proclamação da Imaculada Conceição em toda a Igreja. Estamos a concluir este programa numa gratidão imensa a Nossa Senhora, que ajudou os portugueses e, nesta consciência de Portugal, recebeu dos portugueses o louvor e o carinho na designação que hoje cada um de nós celebra a 8 de dezembro. Seria lamentável esquecermos a confirmação de Lourdes, quando Nossa Senhora, de uma maneira absolutamente comprometida com a Igreja, disse a Bernadette Soubirous: eu sou a Imaculada Conceição. É exatamente no coração da Igreja que esta experiência religiosa de Portugal se inscreve, uma experiência de um povo que antecipou uma experiência da Igreja Universal. Ficamos de nos encontrar para a próxima semana para novamente percorrermos os caminhos da história de Portugal, acompanhado pela mão maternal de Nossa Senhora. Obrigado por ter estado connosco. Até à próxima semana, se Deus quiser. Bem-aja.